Boa noite, Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez com esta grande oportunidade que é compartilhar a palavra de Deus. E para esta noite, eu convido os irmãos que abram a Bíblia no Isaías 38 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito tudo o que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi, ouve a sua oração e viu suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acais. E o Senhor retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado e querido, te entregamos, Pai, este momento, este período da palavra, meu Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que esta palavra possa dar fruto, possa encontrar terra fértil em nossos corações e que nesta noite possamos aprender mais do Senhor Jesus Cristo, Pai. Então, meu Pai, fale conosco, ensina-nos mais do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, se a gente voltar aqui no livro de Reis, pega aí Reis, a gente lê 2 Reis do 18, versículo 1 ao 3, mais ou menos, vai estar escrito assim, ó. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então, Ezequias, ele começa a reinar jovem, com 25 anos de idade. E o que a palavra do Senhor diz? Diz que ele fez tudo o que o Senhor aprovava, assim como Davi fez. Aí está escrito também, ele se apegou a Deus, ó, ainda aí em 2 Reis 18. Removeu altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou postes sagrados, despedaçou pente de bronze. Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então olha que interessante, ele foi um rei jovem que começou a reinar com 25 anos e fez tudo o que o Senhor aprovava, como nós lemos. Ele fez tudo o que o Senhor aprovava, obedecendo todas as leis de Moisés. Só que em um determinado momento da sua trajetória, eu acredito que Ezequias foi pego de surpresa. Você já pensou?
Chega alguém na sua casa e fala para você: põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Por mais que a gente saiba que todos nós um dia vamos morrer, ninguém está preparado, está? Para receber essa notícia? Eu acredito que não. Por mais que sabemos que todos nós um dia vamos morrer, ninguém quer morrer. E o rei Ezequias, em determinado momento, ele recebeu essa notícia: põe a casa em ordem, que você vai morrer. E o que acontece? Ezequias, então, ele olha para a parede, ele chora amargamente. Ele chora. Ele olha e fala: meu Deus, lembra-te. Vamos abrir de novo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas... Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, que tenho te servido fazendo tudo que o Senhor aprova. E o interessante é que imediatamente Deus ouviu o rei Ezequias. Deus ouviu, e antes do profeta ir embora, Deus manda que o profeta voltasse e dissesse ao rei: eu ouvi o teu clamor. Então Ezequias foi pego de surpresa: você vai morrer. Mas ele fez o que ele podia fazer? Ele virou para a parede e orou amargamente: Senhor, lembra-te de como tenho te servido, de como tenho feito tudo o que o Senhor aprova. E Deus ouviu a sua oração e imediatamente mandou um recado pelo profeta Isaías para levar Ezequias: eu ouvi o seu clamor. Abra a sua Bíblia agora em 2 Reis 20, versículo 4. Diz assim: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos de vida e livrarei você esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim e do teu servo Davi. Então Deus escuta a oração do teu servo e diz que para o profeta: vai lá e fala que eu ouvi. E não bastando isso, ainda em 2 Reis, versículo 20, do 8 ao 11, está escrito assim: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus na escadaria de Acaz. Meu querido, olha o tamanho foi a fé desses irmãos, tamanho foi a oração que eles fizeram a Deus, e foi uma oração que Deus o respondeu. Não bastava Deus voltar, como nós lemos lá em Isaías 38, que o Senhor curou e acrescentou 15 anos de vida ao rei. Eu peguei também esses versículos lá em Reis, para que a gente entendesse ainda melhor esse contexto. Então o profeta levou o recado, rei Ezequias ouviu, acredito eu que ficou assim, assustado, orou ao Senhor. E como nós lemos, o que está narrado no livro de 2 Reis, não bastava ele falar que Deus ouviu sua oração, ele ainda teve um sinal. Qual que foi o sinal? Ele pôde escolher qual era o sinal que Deus daria. Era se a sombra avançaria 10 degraus ou retornaria 10 degraus que já haviam avançado. E o que o rei Ezequias responde para o profeta?
como é fácil a sombra do sol avançar 10 degraus. Eu quero ver se ela recua. E você já reparou que sempre quando se nasce o sol nasce no leste e a sombra dos objetos em qual ele bate sempre segue o mesmo caminho, todo dia. Quando é meio-dia, a sombra vai estar de uma maneira. Quando for 1h da tarde, ela vai estar de outra maneira, mas seguindo sempre o mesmo sentido. Não é verdade? E o tamanho foi a intimidade. Tamanho foi o rei Ezequias fazer tudo o que o Senhor aprovava, que ele pôde escolher qual é o sinal que você quer que Deus te dê. Que a sombra avance 10 degraus ou que ela volte os 10 degraus na escada que ela já avançou. E ele falou, eu quero ver se Deus me ouviu, se vai se voltar os 10 degraus. E sabe o que aconteceu? Voltou. A sombra voltou no sentido que ela nunca andou. Ela sempre avançava, mas ela retrocedeu. E o que isso quer dizer? Fiz algumas pequenas pesquisas na internet sobre esse versículo. E sabe o que quer dizer? Que o tempo voltou em torno de 40 minutos. Esses 10 degraus na escadaria, conforme era medido o tempo, no tempo do rei Ezequias, conforme eles marcavam o tempo, seguindo a rotação da terra, ela voltar esses 10 degraus, foi feito todo um cálculo, significa que o tempo voltou 40 minutos. Você tem noção do que é isso? Tamanho foi a oração daquele rei que ficou espantado, que porque ele iria morrer, ele clamou ao Senhor, lembra-te, meu Deus, de que eu fiz tudo o que o Senhor aprova. E como nós lemos lá em Reis, não teve nenhum outro rei de Judá como ele, nem antes e nem depois, porque ele fez tudo o que o Senhor aprovava, ele destruiu altares idólatras, ele seguiu o que estava na lei de Moisés. E quando ele orou, Deus ouviu a sua oração e respondeu, lhe dando 15 anos a mais de vida e mostrando para ele que ele seria curado de tal maneira que o tempo voltou, porque ele pediu esse sinal, que a sombra na escadaria voltasse, e o tempo voltou 40 minutos, meu amado. E trazendo para os dias de hoje, o que nós aprendemos? O que eu trago de aprendizado dessa mensagem? Que foi narrado um pouco sobre a história do rei Ezequias. O que eu trago de aprendizado, meu querido, é que nós vivemos momentos muito difíceis hoje. A gente vive uma incerteza muito grande, não é verdade? Eu confesso a vocês que nunca vivi momentos assim. Shoppings fechados, tá tudo tão diferente. A gente não sabe como é que é o amanhã. Ontem, conversando com meu pai, ele me informou que agora em Minas voltou o lockdown, fecharam tudo de novo, quando estava começando a abrir tudo, fecharam. E aí as portas de emprego, nós vivemos momentos confusos, onde que a gente tem que fazer como o rei fez. Aqui, quando ele recebe aquela notícia de que ele iria morrer, ele clamou ao Senhor. E nesses momentos de dificuldade, nós temos que clamar a Deus também, entregando a Ele a nossa vida, entregando a Ele o nosso caminho, confiando que Ele pode dar direção, que Ele vai cuidar. Meu amado irmão, olha, muitos confiam que o governo vai dar a solução. Não. O governo estadual, o governo federal, a prefeitura que tem que se virar, eles vão conseguir sustentar todos os desempregados. Eles vão conseguir. Não. Uns confiam no seu próprio intelecto. Uns pensam, não, eu vou conseguir por causa que eu sou muito inteligente. Eu vou conseguir por causa que para mim não vai faltar as coisas, porque eu sou muito útil na minha empresa. Não, eu tenho muito familiar que gosta de mim. Não é por aí. A palavra do Senhor diz, tem um salmo que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Nós temos que confiar em Deus. Nesses momentos confusos, lembrar que há poder na oração do justo.
nesses momentos de dificuldades, lembrar que há poder na oração feita com fé. Tamanho foi a oração feita por este rei, que fez tudo o que o Senhor aprovava, e Deus ouviu essa oração. Há tempo que deu um sinal que o tempo voltou. O sol retrocedeu, a sombra retrocedeu, meu amado. Tamanho foi a vida deste homem com Deus. E o que eu quero dizer para você? Abra sua Bíblia agora, no livro de Tiago 5, nós vamos ler o 16, o 17 e o 18. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seu fruto. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus! E aqui no versículo 17 diz o que? Elias era humano como nós. Elias era como eu e você. E ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Interessante que diz muito claramente: Elias era humano como eu e como você. E ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. O que será que Elias tinha? Se ele era humano como eu e você? Ele tinha também intimidade com Deus. Também fazia tudo que Deus aprova. Também tinha intimidade com Deus, meu amado. Fez tudo que Deus aprovava. E por isso, quando ele orou, ficou 3 anos e meio sem chover. E depois ele orou de novo e voltou a chover. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Meu amado, está difícil? Clame a Deus. Está difícil? Nós temos a oração, entregue a Deus. A oração é você conversar com seu Deus. Busque mais intimidade com Deus, meu amado. Busque mais intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem ou os guardam, este é o que me ama. O que é ter os mandamentos de Deus? É buscar aprender mais da palavra de Deus. É buscar ser mais íntimos de Deus. Assim nós vamos mostrar a Deus que assim nós o amamos. Eu estou lá lendo, eu tenho prazer em aprender das Escrituras, eu tenho prazer em ler a Bíblia, eu tenho prazer em orar. Eu não faço isso aqui porque eu tenho que fazer, porque o pastor fala para eu fazer, não. Eu oro a Deus, eu busco a Deus porque eu tenho prazer nisso. E para concluir, em Mateus 21, 22, diz: e tudo que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. Há poder na oração, meu amado. Tenha fé. Está difícil? Ore. Está fácil? Ore. Está na bênção? Ore. Está na tribulação? Ore. Há poder na oração. Glória a Deus. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar entregando a Deus essa oportunidade, entregando a Deus essa rica oportunidade que nós tivemos de ouvir da Tua Palavra nesta noite. Convido a você que feche seus olhos e ore junto comigo. Pai amado e querido, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor falou conosco nesta noite. Pai, nos ensina a orar mais. Nos ensina, meu Pai, a ser mais íntimo contigo, que a cada dia que passa nós tenhamos mais fé, que quando vier a dificuldade nós lembramos de Te entregar, Pai, assim como o rei Ezequias fez, que quando estivermos na bênção, nós também lembramos de orar, Pai, que a cada dia que passa, Pai, nós possamos ser mais íntimos de Ti. Se hoje eu estou orando 10, 15 minutos por dia, que amanhã eu ore 30, 40 minutos, Pai. Nos ensine, Pai, a Te buscar melhor, a Te servir melhor. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, porque sim, Pai, somos pecadores, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de nós.
Pai, pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a provisão do alimento, a provisão da cura, da libertação e ensina-nos, Pai, a ter mais intimidade contigo, Pai. Ensina-nos, Pai, a sermos servos fiéis e que a cada dia que passa, Pai, darmos mais testemunhos de verdadeiros cristãos, que possamos resplandecer, parecer cada dia que passa mais contigo, Pai, que aonde estivermos, as pessoas vejam, ali existe um servo do Senhor, Pai, e assim evangelizar, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta grande oportunidade. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, meus amados irmãos, não só hoje, mas sempre. Glória a Deus.